Olá, meus amados irmãos, alunos do Instituto Teológico Atos 18, estamos aqui uma vez mais para mais uma aula, para mais um monitoramento, da nossa primeira matéria do módulo 2, que é sobre antropologia. E a guisa de introdução, meus amados irmãos, na página 36 do material de vocês, tem aí uma página sobre revisão geral, tá? Lembrando sempre que essas páginas que contêm essa revisão geral é muito importante na hora que os irmãos forem fazer a avaliação, amém? Tá? Que sempre a gente pega partes, componentes dessas páginas para a elaboração da prova modular, meus queridos, a partir da página de número 37, nós vamos tratar de uns assuntos que ele é crucial, tá? Ele é crucial para a questão da antropologia, que é o quê? Que é a questão da constituição humana, E assim, quando a gente fala de constituição humana, nos campos, na área teológica, existe uma discussão entre a questão do dicotomismo e o tricotomismo, tá, irmãos? E assim, como é que eu posso dizer para vocês? Não são pontos cruciais que configuram, por exemplo, uma heresia, Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós, os pentecostais, nós somos de uma visão relacionada à tricotomia. Por quê? Nós cremos que o homem, o ser humano, ele é constituído de corpo, que é a parte material, e a parte imaterial, que é alma e espírito. Porém, nós fazemos essa divisão entre alma e espírito, por isso que nós somos tricotômicos. Porém, tem algumas pessoas, irmãos de igrejas evangélicas, que crêem na dicotomia, porque eles dizem que alma e espírito, entendeu? Não tem divisão e que são a mesma coisa, vamos dizer assim, tá? Então, mas assim, não são pontos que, por exemplo, quem pensa de acordo com a dicotomia, eu não posso dizer que tal pessoa é um herege, Até porque não está comprometendo doutrinas essenciais, da fé, Como é o caso, por exemplo, de negar a volta de Jesus ou a Trindade, coisas assim, tá? Mas enfim, tem aí cada um tem o seu ponto de vista, como vocês podem ver aí, tá? Na página 37 fala sobre a dicotomia, que o termo dicotomia significa uma divisão em duas partes, tá? Dicotomia é o nome que se afirma ter o homem em duas porções apenas, uma material, que é o corpo, e uma imaterial, que é a alma e o espírito. Essa parte espiritual tem as seguintes propriedades: pensamentos, vontade, afeição, consciência. Então, eles colocam alma e espírito como se fosse uma coisa só, tá? E aí vai ver, por exemplo, na página de número 38, por exemplo, tem aí, por exemplo, 4 pressupostos sobre a dicotomia, é bom a gente compreender, Os dicotomistas, eles se baseiam em algumas vertentes, por exemplo, na criação, quando o corpo se tornou possuído e vitalizado com a inspiração do sopro, corpo, alma, ou seja, nada mais, tá? Ou seja, porque ali fala, e fez do homem alma vivente, Então, Eles falam também da questão da consciência, tá? Eles também falam que os termos alma e espírito são intercambiáveis, Eles usam aí algum texto, tá? E, por exemplo, na morte ali, até mesmo do próprio Jesus, Que ele diz, Pai, em tuas mãos entrega o espírito, ou seja, ele só menciona espírito, não alma, enfim. Aí eles falam que espírito e alma seria uma coisa só. Porém, nós, já vou adiantar, Nós, pentecostais, nós somos tricotomia, nós somos aderidos à tricotomia, como está aí na página de número 38, tá? O termo tricotomia significa uma divisão em 3 partes, tá? Então tá aí, ó. A teoria da tricotomia afirma que o homem é composto de 3 elementos, a saber, corpo, alma e espírito. O corpo é o elemento material,
o instrumento, o agente, o tabernáculo, por meio do qual a alma e o espírito operam, tá, irmãos? Então, como eu disse, nós, por exemplo, às vezes os pentecostais também, eles gostam de usar um outro termo. Qual termo seria esse? É o termo relacionado à unidade composta, tá? Então, o homem, ele é uma unidade composta. Composta pelo quê? Composta de corpo, alma e espírito, né? Então, às vezes prefere também usar esse termo aí, unidade composta, ok? Olha aí, meus irmãos, por exemplo, ó, na página de número 39, tem aí, ó, passagens citadas pelos tricotomistas, tá? As passagens que nós usamos, tá? Por exemplo, uma das principais é essa aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, ó, o texto na íntegra diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, meus irmãos? Então, veja que está falando de espírito, de alma e de corpo. Tá? Então, o apóstolo Paulo fala para que nós possamos santificar. Interessante, né? Por exemplo, como se santifica o corpo, né, irmãos? Sabendo que, por exemplo, a nossa natureza pecaminosa, ela é má, né, por natureza. Então, nós devemos, por exemplo, nos dar as práticas espirituais, como, por exemplo, o jejum, oração, se abster, né, das paixões e concupiscências carnais. Mas, por exemplo, como que a gente santifica a alma? Lembrando que nós já aprendemos aqui em aulas anteriores que a alma é a sede, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É tanto que alma, no grego, é traduzida como psique, tá? Psique que vem de psico, né, que vem de mente. Então, como é que eu santifico a minha mente, né? O apóstolo Paulo, na verdade, ele aponta a maneira pelo qual você pode santificar essa área da sua vida. Por exemplo, sabendo que a mente trata de todas essas questões relacionadas a sentimentos, a emoções, tá? Aí Paulo vai dizer assim, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: não estejais preocupados por coisa alguma. Olha só, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, no versículo seguinte, no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer assim, ó, no demais, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, disso ocupai o vosso pensamento. Então, nós santificamos a nossa alma quando nós substituímos, né, pensamentos de derrota, pensamentos de frustração, de tristeza, de angústia, por bons pensamentos, principalmente sabendo que Deus, ele guarda o nosso coração. Deus, a palavra de Deus diz que nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, santificar a alma é nesse sentido, porque tem pessoas que elas são tão ansiosas que elas já começam a sofrer por antecedência, a coisa nem aconteceu ainda, ou está a quilômetros e quilômetros de distância para poder acontecer, e ela já está sofrendo antecipadamente, tá? Então, isso é muito sério. E como é que o espírito é santificado, irmãos? Será que existe uma maneira de santificar o espírito, né? Veja só, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, ele fala assim: portanto, amados irmãos, se temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Olha só, então o espírito tem imundícia. Por exemplo, irmãos, nós já falamos aqui em aulas passadas, desse módulo mesmo, dessa matéria mesmo de antropologia, que o espírito é a parte imaterial, tá? É a parte imaterial, tá? Que Deus colocou dentro de nós,
que nos dá condição, meus amados irmãos, de ter relacionamento com Deus. Interessante, né, irmãos? Então, qual é a melhor maneira de santificar o Espírito? É de nós prestarmos uma adoração ao Deus único e verdadeiro. Reparem que o próprio Jesus, ele fala para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, nos versículos 23 e 24, que a adoração verdadeira, ela deve ser em espírito e em verdade. Tá, irmãos? Então, por exemplo, o que é considerado uma impureza espiritual? A idolatria, ou qualquer outro tipo de adoração, seja um ídolo, seja homem, seja qualquer outra coisa, que não seja uma adoração ao Deus único e verdadeiro. Então, quando prestamos uma adoração que não é ao Deus único e verdadeiro, é sim considerada como uma impureza espiritual. Tá? Nos livros dos profetas, por exemplo, é colocada como adultério espiritual, tá, irmãos? Então, assim, veja que nós fazemos a divisão entre corpo, alma e espírito. Na carta aos Hebreus também, no capítulo de número 4, versículo de número 12, um texto que é bem conhecido do povo evangélico no geral, diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. Vai na divisão da alma e do espírito, tá, irmãos? Então, assim, os dicotômicos acham que alma e espírito é a mesma coisa, mas nós que somos tricotômicos, tá? Nós acreditamos que há uma diferença, né? Então, o que é alma? A alma é a sede das volições, dos sentimentos, das emoções, é a nossa vida psíquica, né? E espírito, né, é a parte material que Deus colocou dentro de nós, que nos dá a condição de nos relacionar com Ele em espírito e em verdade. Meus irmãos, tem um tema aqui que trata entre as páginas 40, a partir da página 40, né? E nisso vai até lá a página de número 47, a questão da imagem e semelhança de Deus no homem. Nós já falamos isso, por exemplo, nós tratamos desse assunto, salvo engano, na matéria de hamartiologia, quando nós falamos em que sentido que nós somos semelhantes a Deus, tá? E como o pecado, ele afetou essa semelhança que tínhamos com o Criador, né? Então, vamos lá. Quando fala ali de imagem e semelhança, Deus, irmãos, tem atributos. E no estudo sobre os atributos de Deus, nós temos os chamados atributos comunicáveis, tá? E os incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? É aquilo que Deus é na sua essência, porém nós não conseguimos atingir o total entendimento, mas nós aceitamos tão somente pela fé. Tá? Nós cremos que Deus é, nós aceitamos, mas nós não conseguimos atingir isso. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, espiritualidade, eternidade, tá? Esses são os atributos incomunicáveis, porque Deus não comunica isso com o homem. Agora existem os atributos comunicáveis, que é amor, santidade, compaixão, fidelidade. Então, é nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus, tá, irmão? Só para ficar claro, tá? Mas, se vocês forem olhar, irmãos, no corredor da história, infelizmente, essa questão aí deu muito pano para manga, tá? Deu muita. Tá? Essa questão do homem... E aí foi discussão, inclusive ele fala aqui, né, que... das muitas discussões que teve, né, ao longo dos anos, por causa dessa questão aqui, né, em que sentido, mas não é difícil de entender, irmãos, na verdade é porque, às vezes, tem pessoas que gostam mesmo de debater, né, tem pessoas que não é humilde, por exemplo, o suficiente para se render à suficiência das escrituras e fica tentando, de alguma maneira, vamos dizer assim, né, especular as coisas, que as coisas sempre tem que ser, né, do seu jeito
e que não é complicado, né, irmãos? Mas enfim, sempre foi um tema aí para muita discussão, tá, meus irmãos? Sempre foi um tema aí para muita discussão, essa questão aí da imagem e a semelhança de Deus no homem, tá? Mas como eu disse, isso aí fica fácil de entender quando a gente olha por esse prisma, tá? Da questão dos atributos comunicáveis. E aí, se você for ver, vai ter muita discussão, né? Por exemplo, uma das coisas que sempre foi discutida aqui na página 42, a imagem de Deus no homem após o pecado. O autor até fala aí que esse assunto tem sido instrumento de muito debate, né? Por quê? Tem pessoas que falam que a imagem de Deus foi completamente destituída, tá? Do homem. Tá? Outros, como eu, por exemplo, eu creio que não foi totalmente destruída. Por quê? Porque o homem, ele consegue dar uma resposta, tá? Positiva ou negativa. O próprio Jesus deixou reiterado isso quando ele deu uma grande comissão para os discípulos e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê, for batizado, será salvo, quem não crê, será condenado. Então, assim, fica bem claro, né? Fica bem evidente essas questões aí com relação a resposta que o homem pode dar. Mas tem pessoas que falam que essa imagem foi... É certo que essa foi muito afetada, o pecado afetou e muito. E só em Cristo é que o homem consegue se encontrar, consegue se reconciliar com Deus. Isso fica bem claro, que ele é o mediador, né? Enfim, mas eu particularmente, eu não acredito, à luz das Escrituras, que a imagem de Deus foi totalmente destituída, porque o homem, ele consegue sim. Porque Deus, irmãos, ele apela até mesmo para os sentidos, para a consciência, para o arrependimento, enfim. É isso aí. Queridos, outra coisa que sempre foi objeto de muita discussão é o que está aqui a partir da página 42, a questão da origem da alma. E aí nós temos aí, nós já falamos que alma, né, quer dizer, entendeu? A sede, né, no sentido literal, né, quer dizer a sede dos nossos sentimentos, emoções e tal. Mas enfim, tem alguns conceitos aí, por exemplo, o pré-existencialismo na página 43 diz, né, é a teoria que diz que as almas foram previamente criadas por Deus e guardadas para o ato da concepção, né? Tipo assim, que Deus criou um banco de almas. Fora. Platão, o grande filósofo grego, está aí na página 43, ensinava que todas as almas foram criadas previamente antes de qualquer existência física do ser humano. E fala aqui, meus irmãos, que o ensino de Platão foi a base da doutrina para a doutrina da reencarnação, porque ele pregava sobre o mundo das ideias. E talvez vocês não saibam, irmãos, mas o pensamento de Platão influenciou até pessoas dentro da igreja, como nós vamos ver aqui na sequência. Ó. Outra questão, Filo, né, que foi um filósofo de Alexandria, ainda na página 43, ele dizia que as almas emanadas de Deus foram atraídas pela matéria e castigadas ao serem encarnadas. Ou seja, é mais um absurdo, né? Então, por exemplo, se uma alma encarnasse num corpo, era uma forma de punição para ela. Ó, você foi mal criada, tá, alma? Então você vai encarnar lá para você. Não tem base nenhuma. São invencionice mesmo. Orígenes, por exemplo, que ele foi considerado filósofo e teólogo. Orígenes, ele foi influenciado pela filosofia platônica, tanto que é chamado de neoplatonismo, né? E ele fala, né, que Deus criou todas as almas iguais e que a atual diferença dos seres humanos é devido a diferentes comportamentos em existência anterior. Não, irmãos. Teve existência anterior. Não teve. À luz da Bíblia, não. Tem pessoas que, por exemplo, eles pegam até argumentos que hoje a psicologia explica, como, por exemplo, um déjà vu. O que é um déjà vu? É quando você vive uma situação ou está num lugar que você parece que já teve ali antes sem nunca ter estado. É porque isso você gravou no seu inconsciente. Isso é coisas relacionadas na psicologia, relaciona com o inconsciente. Que o seu inconsciente, que não é o seu consciente, ele planejou uma situação, ele arquitetou uma situação, e quando você vive realmente aquela situação, parece que você já viveu ela anteriormente. Aí eles aproveitam para dizer que isso aí é vida passada, mas não tem base nenhuma para isso. Enfim, meus irmãos, e tem outras
invencionice aí, o tradicionalismo, esses cotos erigena aí na página 44, mas nós, meus irmãos, página 45, nós cremos aí no criacionismo. A teoria criacionista afirma que a alma é criada imediatamente por Deus no ato da concepção. E isto é quando cada pessoa passa a existir. Então isso aqui é um ensinamento claro, lógico e mais coerente com as Escrituras. Tem aí textos também que você pode melhorar a sua compreensão. Bom, essa parte do nosso estudo encerra aí com um poema sobre a alma, entre as páginas 46 e 47. Amém, meus irmãos? Até aqui nos foi suficiente, que Deus abençoe sua vida, tá? Continue estudando, leia o seu material. Eu sempre digo, irmãos, não assista o vídeo sem você antes ter lido toda a matéria, tá? Se você for observar, meus irmãos, o que nós propomos hoje aqui, olha só para vocês verem, foram 1, 2, 3, 4, 5 páginas apenas, irmãos. 5 páginas, tá? Então leia o material antes, leia todo o material, só depois que você vem, ouve esse áudio aí, e ouve, né? Assiste esse vídeo, perdão. E aí, se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Amém? Deus abençoe, que você cresça sempre na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.